Neuza, seja bem-vinda. Prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. Jonas também. E nossa irmã Marta também. A gente está orando pela vitória, certo de que Deus vai dar a bênção completa na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Então, é um grande privilégio, um grande prazer nós estarmos aqui nesse momento de fé, nesse momento de comunhão. E nesta noite eu quero convidá-los para que nós façamos uma meditação no Evangelho de São João, capítulo 5, uma passagem muito conhecida de todos. E eu quero ler apenas o versículo de número, capítulo 5, versículo de número 5. Em diante está escrito assim, João 5, 5. Estava ali um homem que tinha 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém, Jesus. Até aí. Quando a gente lê o Evangelho de São João, a gente vê logo no começo uma palavra que diz que o verbo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, a gente, quando vai para a escola, a gente aprende que o verbo é a ação da palavra. Então, a palavra, a gente sabe se ela está no presente, se ela está no passado, ou se ela está nos dando uma conotação de alguma coisa futura, quando a gente tem um verbo, né? Então, o verbo ele é importante porque ele vai sempre nos nortear a uma ação, ou que já aconteceu, ou que está acontecendo, ou que irá acontecer. E Jesus é o verbo. Jesus é a ação da palavra. Jesus é aquele que faz com que todas as coisas aconteçam na minha e na sua vida. E aqui a gente vê um exemplo muito claro disso, né? Aquele homem estava há 38 anos numa situação ali parado, estagnado, a vida dele totalmente sem nenhuma novidade, sem nenhuma coisa nova acontecendo. A vida dele estava ali parada e, de repente, aparece diante dele Jesus Cristo. E Jesus, conversando com ele, dá a ele uma chance, dá a ele uma oportunidade, dá a ele um novo norte, dá a ele uma nova esperança. E, diante daquilo que Jesus estava propondo a ele, Jesus perguntou a ele: Você quer ficar são? E aí ele colocou as desculpas que impediam ele de ficar são, porque uma vez por ano um anjo vinha até aquele tanque e agitava aquelas águas, e a primeira pessoa que tocasse naquelas águas, após o anjo agitar, aquela pessoa era curada. E ele disse assim: Sendo eu aleijado, não tenho condições de chegar na água. Sempre vai alguém antes de mim, né? E Jesus disse assim: Levanta, toma a tua cama e anda. Esta ordem de Jesus Cristo, ela vem colocada por meio de verbo, do verbo levantar, do verbo andar, né? Do verbo tomar. Então, diversas vezes nessa frase a gente vê a ação do verbo. E a ação fez com que aquele homem, ou ele podia receber essa palavra como: não vai acontecer nada na minha vida esta é a minha situação, ou ele podia ter tomado uma decisão, dizer: eu vou, aquilo que ele está mandando eu fazer, eu vou fazer. E é este quadro, irmãos, que sempre está diante de nós. Todos nós passamos por dificuldades, por problemas, por lutas, luta na nossa vida financeira, luta na nossa vida secular, luta no nosso trabalho, luta na nossa família, luta na nossa saúde. Todos nós passamos por diversos problemas. Nenhum ser humano, é impossível que um ser humano viva sem que ele tenha problemas, sem que ele esteja diante de desafios, diante de dificuldades. Todos nós, independente
de sermos crentes, independente de termos uma religião, independente de confiarmos em Deus, todo ser humano vai passar por problemas e dificuldades. E a atitude que a gente toma diante das dificuldades, diante dos problemas, é que demonstrarão se nós temos fé ou não. Se a ação do Verbo Jesus Cristo está agindo na minha vida ou não. É isso que nós precisamos crer. Porque aí eu quero levar vocês aí lá no João capítulo 1, que fala do Verbo, né? E está escrito assim, versículo de número 1. Está escrito assim, João 1:1. O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 12 está escrito assim: Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a ação começa na primeira atitude que a gente precisa ter diante da palavra de Deus: fé. Eu preciso ter uma atitude de fé diante da palavra do meu Deus. Se eu não tiver fé, nada acontecerá na minha vida. Se eu não crer naquilo que Deus está falando comigo, se eu não crer que aquela palavra aqui, um homem mortal, um homem com problema está falando ali, mas que aquela palavra está saindo da boca dele, porque Jesus está falando na boca dele, eu não vou nunca crer que o poder de Deus está na palavra dele. A palavra de Deus é uma palavra poderosa. A palavra de Deus não vem em vão na nossa vida. Ela tem sempre um objetivo, ela tem sempre um intuito. E quando eu dou crédito a esta palavra, então a ação da palavra começa a acontecer na minha vida. E isso que nós precisamos crer. Quando este homem creu, ele levantou, ele tomou a cama dele e ele andou. Depois de 38 anos, ele andou. Depois de 38 anos, ele levantou. Depois de 38 anos, ele saiu daquela situação que ele estava. Isso mostra que, se ele tivesse não acreditado na palavra de Jesus, ele permaneceria naquela condição, naquela situação. Mas, mediante a palavra, ele tomou uma atitude. É o que nós precisamos fazer hoje, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, você que tem participado desta reunião. Nós precisamos tomar atitudes baseadas na palavra do nosso Deus, baseado naquilo que Deus tem falado conosco, porque a palavra de Deus não vem em vão. E a gente precisa entender, porque lá no livro de Números, capítulo 23, e versículo 19, o Senhor disse assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o cumprirá? Olha a pergunta. Deus prometeu alguma coisa a você? Você acha que ele não vai cumprir? Eu creio que irá. Eu creio que já está cumprindo. E é isso que nós precisamos crer. E a igreja precisa perder essa falsa ideia. Nós, como servos de Deus, precisamos perder essa falsa ideia de que quando Deus coloca as coisas no nosso caminho, então a gente não precisa fazer nada. Não, irmãos, a gente precisa lutar. Porque às vezes Deus mostra, por exemplo, Deus mandou que o povo de Israel, quando o Senhor nos levou à terra prometida, ele tirasse aqueles que lá habitavam naquelas terras e possuíssem aquela terra. Deus não deu de mão beijada a eles. As coisas de Deus, elas têm que ser conquistadas. As coisas de Deus precisam ter uma fé vinda do nosso coração. A gente precisa lutar por aquilo que a gente está buscando. O salmista disse assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Ele não disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e vou descansar, vou dormir, eu já pedi a Deus. Não, ele disse: eu a buscarei. E é isso que nós precisamos ter em mente. Às vezes, entre a trajetória da nossa luta até o nosso milagre, até a nossa vitória, envolve oração, levantar de madrugada e orar, jejuar, meditação na palavra, rejeição ao pecado, rejeição às coisas do mundo, porque as coisas de Deus, elas não acontecem automaticamente. Eu não posso dizer assim: eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, e a palavra de Deus vai mostrar que nós somos filhos de Deus porque nós cremos no Senhor. Mas isso não quer dizer que as coisas aconteçam automaticamente na nossa vida. Nós precisamos buscar, nós precisamos crer, nós precisamos ter uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de obediência à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda ele diz aqui no versículo 14 de João
1, ele diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus veio como unigênito de Deus. Unigênito que significa filho único, filho de uma condição diferente dos demais. Então, Jesus Cristo ele tem essa condição. Ele é filho unigênito de Deus, é único em espécie. E ele veio ao mundo porque o Pai ordenou. E como ele não veio aqui como Deus, ele veio como homem. Ele despojou da sua glória. E como homem, ele venceu o mundo para mostrar a todos nós que é possível, sim, sermos vencedores num mundo cheio de inveja, cheio de perseguição, cheio de luta, cheio de fraqueza, cheio de arrogância. É possível, neste mundo maligno, nós sermos vencedores. Jesus abriu as portas para que nós tivéssemos essa fé, para que nós tenhamos essa confiança. E agora, mediante a graça de Deus, mediante o poder de Deus, a gente precisa crer e caminhar. Porque ainda no versículo 16 está escrito assim: e todos nós recebemos também a sua plenitude. Ninguém recebeu um pedaço de Cristo. Se você creu, a plenitude de Jesus está em sua vida. A plenitude de Jesus está no seu coração. Você não recebeu um pedaço de Jesus. Você não recebeu uma fração de Jesus. Você não recebeu uma fração de fé do Senhor. Está escrito aqui: nós recebemos a plenitude. Quer dizer, Jesus está pleno em você se você nele crê. Jesus está pleno na sua vida se você nele crê. Jesus está pleno na sua casa se você nele crê. Jesus está pleno no seu trabalho se você nele crê. Jesus está pleno em todas as áreas da nossa vida se nós nele crermos. E é isso que nós precisamos viver para a glória do nosso Deus maravilhoso. Porque eu preciso entender que no que depender de Deus, no que depende do Senhor, ele já fez o meu caminho prosperar. Ele já fez o seu caminho prosperar. A ação de Deus já está feita. Está faltando nós colocarmos fé e vivermos essa ação. Né? O que de Deus a gente está esperando, Deus tem poder de realizar. Em fé, a gente precisa crer que isso já está feito, que isso já está realizado. Está faltando só o tempo da gente viver isso, mas que a vitória já está pronta para mim, pronta para você. Né? E é isso que nós precisamos, que você não pode ouvir uma palavra e não se movimentar. A gente não pode ouvir uma palavra e não se movimentar. A gente precisa ouvir essa palavra e nos movimentarmos em fé. Andarmos para aquilo que nós estamos buscando, porque Deus que prometeu é fiel. Nós lemos lá que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E aquilo que ele prometeu, será que ele não vai fazer? Eu creio que já fez. Eu creio que nessa hora ele está fazendo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Né? Porque quando Deus conversou com Josué, Deus disse a Josué assim: Moisés estava morto e Josué estava diante de um grande desafio. Deus disse a ele: tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha o valor da obediência. A obediência te fará bem-sucedido. O temor da palavra de Deus na sua vida te fará bem-sucedida. É isso que nós precisamos crer. E aí no versículo 8 ele diz assim, de Josué, capítulo 1, não cesses de falar do livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso é real, isso é verdade, isso é para nós hoje, em pleno século XXI, nós vivermos essas maravilhas que foi vivida lá no comecinho e continua sendo possível ser vivida hoje, porque Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o que nós precisamos? Não desista do teu sonho, não desista de crer, não desista de confiar, não desista de esperar. A tua vitória está hoje mais perto do que estava ontem. Em nome do Senhor Jesus. Mas o que você precisa é dessa ação. Porque se a ação não estiver em você, o verbo não está em você.
Se a ação não estiver em nós, o verbo não está em nós. O verbo é a ação da palavra. Então, haja, meu irmão, reaja, minha irmã. Lute. Não fique aí de sentado, de braço cruzado. Mas há 38 anos, há 5 anos, há 10 dias, eu estou nessa condição. Reaja. Alguém te chamando, levanta, porque eu quero te fazer vitorioso. Levanta, porque eu quero te fazer vitoriosa. Sai, vai buscar, creia, confie, não tenha medo. A ação da palavra está te chamando. E a nossa ação vai dizer se nós seremos ou não vencedores. Porque se eu reagir à palavra e essa reação for de acordo com o que a palavra está mandando eu fazer, de acordo com o que a palavra está falando ao meu coração, eu serei vitorioso. Mas se essa palavra entrar em mim e eu disser, mas não dá, eu até já tentei, já lutei, eu estou cansado, eu estou desanimado, já falaram mal de mim, já tiraram pedra em mim, já fizeram tanta coisa, e a gente arrumaram alguma desculpa. Porque no começo aquele homem quis arrumar uma desculpa. Senhor, já há 38 anos eu estou aqui. Quando eu vou, alguém vai na minha frente. Mas o Senhor disse, levanta, toma a tua cama e anda. As desculpas que a gente tem dado, Jesus está dizendo, elas não servem. Elas são impedimento para a tua bênção. Elas são impedimento para a tua vitória. Elas são impedimento para o teu caminho ser próspero. E Deus quer fazer o nosso caminho próspero. Então é tempo de reação. É tempo da gente crer. É tempo da gente tomar a palavra. É tempo da gente viver aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Hoje é o dia. Agora é a hora. Hoje Deus está falando ao teu coração, para que haja essa reação, para que não haja no nosso coração, na nossa vida, conformismo. Irmão, um corpo parado é um corpo doente. A igreja não é um corpo doente, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo ele está em movimento. O corpo de Cristo está agindo. O corpo de Cristo está andando. O corpo de Cristo está caminhando. Ele não está parado, deitado. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Jesus está em mim, Jesus está em você. Isso não é religião, isso é a palavra de Deus. Isso é a verdade de Deus para a nossa vida. E nós precisamos viver isso. Reaja a qualquer situação que estiver diante de você, porque você tem duas escolhas: mudar ou se conformar da maneira como você está. Eu quero mudar, eu quero vitória, eu quero bênção, eu quero saúde, eu quero cura, eu quero vitória para minha casa, eu quero vitória para minha família, eu quero vitória para a igreja onde eu congrego, eu quero vitória para os meus amigos que estão aqui comigo, para os meus irmãos, as minhas irmãs que estão aqui nessa live conosco nesta noite. Eu quero vitória para a tua casa, meu irmão. Eu quero bênção para a tua vida. Eu quero vitória para você, Neuza, para a tua casa, Neuza. Eu quero vitória na tua casa, Jonas, para a tua vida, para a tua família. Eu quero vitória na tua casa, Marta, para você, para a tua filha Vitória. Eu quero que o Daniel testifique domingo que ela está curada em nome de Jesus. Eu sei que é possível. Eu sei que é possível. Porque todo o poder está na mão de Deus. Que a Isabel, que está agora com a pressão baixa, Deus vai colocar ela no normal agora. E a gente vai poder ouvir esse testemunho. Porque a ação de Deus está na nossa vida. E a gente não pode ficar de braço cruzado, olhando, lamentando e chorando. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Caminha para a tua vitória. Caminha para a tua bênção. Porque Deus é com você. E está escrito, e eu quero encerrar dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica firme aí. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Vai nessa fé. Vai nessa fé, igreja. Vai nessa fé, irmão. Porque o Senhor é conosco. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.